ele vai morar na Baixada da Galileia, no lugar onde estão os irreuníveis, os marginais, os irreconciliáveis, os menos religiosos, um lugar considerado pagão, já desde quase 1000 anos antes. É porque é o profeta Isaías que vem a ser citado aqui, Isaías, no capítulo 9, trazido por Mateus para esse ambiente da escolha desse lugar que Jesus fez, de aonde residir. E o texto tirado de Isaías tinha sido escrito 800 anos antes. É a Galiléia dos pagãos, a Galiléia dos gentios, a Galiléia da não uniformização, a Galiléia onde se tinha mais liberdade de crença, de opinião, de postura, onde se tinha mais liberdade, menos perseguição, uma Galiléia muito mais liberal. E Jesus vai para esse chão mais liberal, para esse chão considerado pelos habitantes de Jerusalém como um lugar quase amaldiçoado, de gente ignorante, que não sabe de nada, como o pessoal líder religioso em Jerusalém designavam os galileus, essa plebe que nada sabe da lei. Ou eles tinham os galileus em situação tão mais inferior que, mesmo sendo eles judeus, os que entre eles eram judeus, eram considerados judeus de segunda ou terceira estirpe ou qualidade. Porque moravam longe do centro gravitacional da religião e viviam à margem de todos os cultos e doutrinações e criações e invenções e mishnás e outras leis adicionais que os grupos religiosos judeus desenvolviam, especialmente os fariseus, e o chamado famoso Talmud foi, no entanto, escrito na Galileia, mas já muito tempo depois de Jesus, quase 100 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, aonde Jerusalém já tinha sido destruída e a Galileia veio a se transformar em um refúgio de judeus, e o rabino Akiva foi morar lá e tornou aquilo num grande centro de elaboração de pensamento farisaico, especialmente. Então, 800 anos antes, Isaías tinha dito que esse que viria, que seria uma luz nas trevas, que seria aquela luz que iluminaria a escuridão mental, espiritual de uma população até então completamente desprezada. Esse povo, que diz o verso de 16, que jazia nas trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, e aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, que isso tinha muito a ver com a ilustração topográfica do lugar. E é uma coisa que quem vai comigo a Israel sempre vê, porque eu faço as pessoas verem, porque que esse era um lugar que topograficamente era o da sombra da morte. As primeiras vezes em que eu registrei isso em vídeo, foi, acho que 82 por aí, que eu acordava de madrugada para ver o sol nascer na Galileia. E às vezes eu acordava e ficava embaixo, em Tiberíades, vendo. E o sol demorava a subir, porque a cidade toda e toda aquela região é cercada de montanhas altas. Então o sol já tinha nascido no deserto da Jordânia, mas ele demorava a subir, ficava ainda escuro muito mais tempo do que nos outros lugares, porque a projeção das sombras das montanhas da Jordânia não deixavam que a luz imediata chegasse logo, bem cedinho, na Galileia. Ao mesmo tempo, à tarde. À tarde, se você fica embaixo, numa cidade como Tiberíades,
E você vê que escurece mais cedo, porque o sol ainda está a pino no mar Mediterrâneo, lá no extremo de Israel, na fronteira marítima mediterrânea, está a pino. Mas as montanhas já faziam com que uma sombra se projetasse. É como, por exemplo, quem vai a Copacabana e vê que o sol começa a se pôr para quem está na areia de Copacabana, aí por volta de 3h30, 4 horas da tarde, dependendo do período do ano. A projeção dos prédios faz sombra. Para quem mora, por exemplo, em Balneário Camboriú, com aqueles edifícios de 90, 100 andares enormes em volta da praia, o sol se põe cedo. É uma praia que você praticamente só consegue usá-la razoavelmente até 1 hora, 2 horas da tarde. Depois disso, quando o sol inclina um pouquinho, já fica tudo sombreado. A Galileia era um lugar assim. Por isso, Isaías descreve essa topografia e dá a esse olhar imagético da topografia uma conotação espiritual, dizendo que o povo que jazia nas trevas, porque aquele povo não só morava na sombra dessa topografia, mas eles viviam sem luz, sem conhecimento, sem instrução. É o lugar dos possessos, dos doentes, em abundância, dos lunáticos, dos endemoninhados, dos iletrados, dos analfabetos, dos confusos, dos que tinham informações variadas. E para tornar tudo ainda mais confuso, a chamada Via Maris passava ali dentro da Galileia, por Cafarnaum, ou seja, todas as caravanas que vinham desde a África, atravessavam o Egito, entravam por onde hoje é Petra, na Jordânia, e que naqueles dias era a comunidade dos Nebateus, passavam por ali fazendo negócios e cruzavam o norte do Mar da Galileia, serpenteavam para dentro de Cafarnaum, para depois continuarem na direção do Líbano e da Síria, até atravessarem na direção do que hoje a gente chama de Turquia, naquele tempo era Ásia Menor. Então, a pluralidade de mundos, de falas, de línguas, de culturas, de expressões humanas variadas, habitava aquele lugar. Vejam como Jesus escolhe ir morar no mundo, escolhe morar no lugar de todos e não de alguns. Ele não escolhe o lugar da uniformização, ele não escolhe o lugar da padronização, ele não escolhe o lugar da religião homogênica, ele escolhe o lugar de uma sociedade plural para ir morar lá nesse lugar. E ele também caminha na direção do norte de Israel, da Galileia. Depois, quando a gente chegar no capítulo 16, vocês vão ver que é no lugar mais pagão de todo o território de Israel que Jesus usa a palavra igreja a primeira vez no capítulo 16, dizendo: edificarei a minha igreja. E lá, quando chegarmos, a gente vai aprender o significado do que é a igreja, que é uma coisa totalmente diferente do que você imagina. Então, ele vai para essa terra da sombra, para esse povo que jazia em trevas e que viu grande luz. Ele se enviou na direção dos que viviam na região da sombra da morte. A esses resplandeceu-lhes a luz.